O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 17 de maio de 2022. Eu sou o Caio Belandi, diretamente do Sauí Estúdio, e está chegando no seu feed o Lado B do Rio especial Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a JURA. Com o lema Reforma Agrária Popular e Projeto de País, a 9ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária volta-se para o debate e a construção de ações de luta por direitos como educação pública, educação do campo, alimentação saudável, saúde, terra, água, biodiversidade, moradia, trabalho, entre outras. Assim como no ano passado, alguns eventos da JURA estão acontecendo desde abril no formato online. E nós estamos embarcando nessa novamente, parceria especial com a nossa querida UERJ, do Eduardo Torres, professor que está aqui. Bom dia, Eduardo. Dá seu bom dia aí. Bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes também. Bem, a gente vai direto ao que interessa. Hoje o Lado B recebe Marian Abas, mestre em Economia e doutora em Estudos de Desenvolvimento, ambas das titulações obtidas na Universidade de Lisboa. A Marian também é pesquisadora do Observatório do Meio Rural, uma instituição que realiza estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao desenvolvimento rural de Moçambique. Bem-vinda, Marian, obrigado pela sua presença. A gente aqui sempre fica muito feliz em poder fazer esse intercâmbio com outros países, principalmente da América Latina e da África. Então, para a gente é uma satisfação dobrada recebê-la aqui. Obrigada. Bom dia para vocês, boa tarde para mim. Em Moçambique já é boa tarde. É um prazer conhecer a vocês todos também e estar a participar aqui do programa. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu vou começar, tentando dar um panorama. Moçambique é um país localizado no sudeste da África e é tido como uma nação com grande potencial agrícola, diversidade de tipos de solo, clima favorável, enfim. Mas, ao mesmo tempo, segundo dados do Programa Alimentar Mundial, há quase 3 milhões de pessoas que enfrentam risco alimentar severo e a desnutrição grave afeta quase metade das crianças com menos de 5 anos de idade. Então, eu pergunto para uma pesquisadora, o que podemos atribuir às causas, quais são as causas de um país com tamanha capacidade agrícola não conseguir resolver o problema da fome? Bem, realmente, Moçambique tem um grande potencial agrícola e existe um paradoxo em Moçambique que é um pouco contraditório, que a insegurança alimentar e a desnutrição crônica, elas são mais prevalecentes nas zonas que tem maior aptidão para a produção agrícola e para as zonas que produzem a maior parte dos alimentos no país. Então, a grande parte da insegurança alimentar está muito relacionado com o acesso aos alimentos, mas também com a dieta, com a pobreza. Por exemplo, essas zonas, que é a zona centro e norte do país, que são as zonas que têm maiores índices de produção e também são as zonas que têm maior população dedicada à atividade agrícola, são algumas das zonas também com maiores índices de pobreza, são as zonas e algumas províncias têm a maior densidade populacional do país, então temos grande parte da população concentrada nessa região, temos uma luta, uma disputa pelos recursos naturais, pela terra, pela água e outros recursos naturais, mas eu acho que um dos principais pontos tem a ver com a pobreza, com o acesso ao rendimento. Grande parte da população moçambicana que dedica-se à agricultura produz maioritariamente para a sua subsistência, ou seja, não produz assim uma grande variedade de alimentos, produz os alimentos básicos, o milho, a mandioca, o feijão, são alguns dos alimentos básicos, depois também tem o arroz, tem as leguminosas e produz essencialmente para o seu consumo e o excedente vende no mercado. Mas essa dificuldade de acesso a rendimentos monetários, nós temos feito alguns estudos, eu em particular também já realizei alguns estudos e percebi que o fato das famílias terem acesso a um rendimento monetário faz com que elas consigam ter acesso a um outro leque de alimentos ou de bens
essenciais que sejam necessários, né, para que eles tenham uma alimentação adequada, mas também uma vida saudável. Então, essa falta de obtenção de rendimento, a falta, muitas das vezes, de acesso a outras atividades que têm maiores rendimentos monetários, porque a agricultura aqui em Moçambique, bem, sabe-se que a produtividade é muito baixa. Então, todos esses fatores associados acabam culminando nesses índices de insegurança alimentar muito, muito elevado. E pronto, além disso também, nos últimos anos temos sofrido muitos choques climáticos extremos, temos tido muitos ciclones, cheias e secas, principalmente no sul do país, e isso afeta consideravelmente a capacidade e a disponibilidade de alimentos que está disponível para os agregados familiares. Então, esses poderiam ser algumas das justificações ou das razões para os elevados índices de insegurança alimentar e também de desnutrição crônica no país. E Mária, aqui quem fala é a Luara, seja bem-vinda. Mária, você já até começou falando um pouco, né, do avanço do capital sobre os recursos naturais, que é uma marca desse momento histórico que a gente está vivendo, né? A expulsão das pessoas de suas terras e a deslegitimação da agricultura de subsistência também são algumas das violências que às vezes aparecem até de forma simbólica, né? E sobre isso, ainda tem a questão da feminização da pobreza, né? As mulheres são geralmente impactadas de uma forma ainda mais perversa pelo agronegócio. Isso também acontece em Moçambique? É possível fazer esse recorte de gênero? Sim, acontece sim em Moçambique porque, pronto, nós temos, Moçambique tem uma parte do país, temos dois regimes, patrilinear e matrilinear, mas nos dois regimes, mesmo no regime matrilinear, os homens ainda têm uma maior presença, não é? Um maior poder e acesso aos recursos e a outros assets, né? Posso por assim dizer. E aqui em Moçambique a agricultura ela é praticada maioritariamente por mulheres, são as mulheres que estão no campo, são as mulheres que cuidam dos filhos, são as mulheres que cuidam da casa, mas entretanto os homens é que têm maior poder, eles é que detêm efetivamente os direitos da terra, eles é que detêm, por exemplo, se uma família tiver gado, a mulher não tem poder efetivamente de vender o gado numa situação de insegurança alimentar ou numa situação de um choque alimentar. A mulher ela não tem essa autonomia, se for um agregado que é chefiado por um homem, né? A mulher não tem essa autonomia para poder vender o gado para poder suprir as suas necessidades básicas. Efetivamente, o homem é que detém esse poder. Então, efetivamente, embora a legislação em Moçambique reconheça tanto homens e mulheres no direito e uso da terra, mas efetivamente na prática de implementação dessa lei. Então, tem-se verificado assim essa diferença no acesso aos recursos, mas também à terra e no controle também dos recursos, seja dentro dos agregados familiares, mas também em termos da implementação da legislação. Muitas mulheres, elas acabam ficando um bocado à sombra daquilo que é a presença masculina, não é? Em termos de reivindicação dos seus direitos, embora tenha surgido e estejam a surgir vários movimentos de consciencialização e de disseminação dos direitos das mulheres no acesso à terra e a outros recursos naturais. E também temos tido várias organizações da sociedade civil que têm também pautado pela materialização desses direitos e têm trabalhado com mulheres rurais no sentido de fazê-las perceber quais são os seus direitos e também ajudá-las a perceber como reivindicar esses direitos. Mas, efetivamente, o que nós temos verificado é que, sim, as mulheres é que têm sofrido mais no atropelo, tanto desses direitos, mas também no próprio controle dos recursos e tomada de decisões. Embora tente se integrar um bocado, nos últimos anos tenta-se integrar um bocado as mulheres já nos processos, mas ainda existe muito trabalho para ser feito nessa área.
Ótimo, Marian. Quem está falando aqui é Fagner, e eu queria fazer uma pergunta a você para tentar traçar um paralelo para o nosso ouvinte aqui no Brasil entre os dois países, entre a realidade brasileira e a realidade moçambicana, né? Para você ter um panorama geral, aqui no Brasil, a gente pode dizer que alguns grupos econômicos, eles são quase como uma espécie de donos da pauta do país. A gente pode citar alguns deles aí, entre eles o agronegócio, mas também os bancos e a mídia. Praticamente, eles determinam a pauta, aquilo que vai ser discutido, não só o que vai ser discutido, como a própria questão econômica do país. E eles trabalham muitas vezes, esses setores trabalham muitas vezes em grupo mesmo, em conluio, uns com os outros. Aqui no Brasil, o agronegócio, ele tem uma verdadeira indústria de propaganda e vende, muito bem vendida, a ideia de que ele é a salvação do país. Há um tempo atrás, há 20 anos atrás mais exatamente, quando o Brasil finalmente teve um governo minimamente de centro-esquerda ali, que produziu a questão da distribuição de renda e tal, tentou-se criar um equilíbrio ali. A gente tinha um Ministério da Agricultura, que ficava basicamente na mão dos grandes latifundiários do agronegócio, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era mais voltado para os pequenos produtores, para essa questão de agroecologia, enfim, de redistribuição de terra. E com o tempo, isso acabou sendo absolutamente atropelado. A gente acabou passando por um golpe de Estado em 2016, que já vinha sendo, vamos dizer assim, tramado há algum tempo atrás, mas ele se consolidou em 2016, e de lá para cá todas as políticas públicas do Brasil vêm sendo deterioradas, e os grandes grupos, os grandes latifundiários, os grandes banqueiros acabam cada vez mais determinando a pauta econômica do país. E aí, voltando para essa situação, o agro, ele é meio que vendido como se fosse uma espécie de salvadora do país. Aquilo, vamos dizer, o Brasil que dá certo seria o agronegócio, isso é vendido. E, no entanto, a gente sabe que, na prática, esse setor não é, na verdade, o principal responsável pela produção e distribuição de alimento à população, e também, além de ser o principal vetor de destruição dos biomas que nós temos, né, da Amazônia, do Cerrado, enfim, da Mata Atlântica, etc. Eu queria saber se essa máquina de propaganda também ocorre em Moçambique, e se caso sim, como que se dá essa propaganda de que o agro é tão fundamental, assim, não só para a economia, mas para o próprio desenvolvimento e existência do país? Bem, eu acredito que sim, é que aconteça também. Embora, se calhar, nos últimos anos, essa narrativa tenha estado a não necessariamente a desaparecer, mas está a haver uma mudança no paradigma, não é? Por exemplo, há uns anos atrás, tentou-se implantar aqui em Moçambique, há cerca de uns 5, 6 anos atrás, tentou-se implantar o projeto Pro Savana, que era um projeto do Japão, Brasil e Moçambique, que era para a produção de soja, de milho, essencialmente para exportação, não é? E a ideia que foi pintada desse programa é que esse programa seria a revolução de Moçambique, da agricultura em Moçambique, que tinha como objetivo o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento rural, a transformação dos camponeses em comerciantes ou em agricultura comercial. No entanto, houve aqui um grande movimento de várias organizações da sociedade civil que tentaram parar o avanço desse projeto, porque efetivamente é aquilo que eu estava já a dizer, este tipo de projetos, este tipo de programas, o agronegócio não contribui para o desenvolvimento rural, não contribui para o desenvolvimento agrícola do pequeno camponês. Pelo contrário, é uma das fontes da problemática que ocorre no meio rural. Em Moçambique isso não é diferente. E o que se esperava que acontecesse caso esse programa fosse implantado efetivamente em Moçambique, era mais no norte de Moçambique, no corredor de Nacala, é que a implantação deste programa levaria a uma expropriação em larga massa
de grande parte dos camponeses que estavam a produzir e a residir naquela área. Então, travou-se esse programa exatamente por causa disso. No entanto, hoje, por que eu disse que esta narrativa ainda não desapareceu? Porque grande parte das políticas, falo das políticas agrícolas, né, ou agrárias, não tem muito ido para a questão do agronegócio, mas para a integração do agricultor numa cadeia de valor ou no mercado. No entanto, se a gente vai analisar essas políticas um pouco mais de perto, consegue-se perceber que esta transformação que é defendida por grande parte dessas políticas de transformação do camponês num agricultor emergente é muitas das vezes para responder a uma demanda do mercado externo, não necessariamente do mercado interno. Então, voltamos para esta questão que não é desenvolvimento local. Estamos aqui a tentar responder ou satisfazer um conjunto de interesses econômicos externos e privados em detrimento do desenvolvimento rural e da pequena agricultura. E agora nós temos um programa que chamam do Programa Sustenta, que também refere-se ao desenvolvimento rural, à transformação do agricultor, mas focando, quer dizer, o Sustenta é chamado até de uma versão do Pro-Savana, mas onde pecava o Pro-Savana é que ele não tinha agricultura camponesa em conta, enquanto que o Sustenta já foca essencialmente na agricultura camponesa. E este programa também tem esta vertente de transformação do agricultor em agricultor emergente, mas tem uma abordagem diferente, que é através de fornecimento de insumos, integração dos agricultores em associações, que até certo ponto é uma perspectiva positiva. No entanto, temos também grandes problemas em relação a isto, que o que se verifica, quer dizer, ainda não existe uma avaliação a este programa. Nós, por acaso, agora temos um projeto que este ano que vai fazer a avaliação intercalar este programa, porque começou a ser implementado há 2, 3 anos atrás, e efetivamente, pelos relatos dos camponeses, uma vez eu fiz um debate com camponeses no âmbito de um outro projeto, mas conseguimos perceber que os camponeses que estavam a ser selecionados para fazer parte desse programa eram geralmente camponeses que tinham alguma ligação com o governo, ou seja, as elites rurais, não é? Então, esse processo de seleção e os critérios de seleção não estavam muito claros e acabavam sendo selecionados esses camponeses que tivessem alguma relação. Por outro lado, os camponeses que receberam os apoios, muitas das vezes reclamam que, por exemplo, a semente vem muito tarde, que eles depois já não podem usar, então, quer dizer, os insumos chegam tarde e acabam não tendo os efeitos desejados. Então, saímos desta vertente do agronegócio, embora exista ainda o agronegócio em Moçambique, com efeitos negativos sobre a agricultura camponesa e a agricultura familiar em Moçambique, mas tem-se visto um pouco deste modelo virado para o pequeno camponês, mas que na verdade não satisfaz as necessidades do pequeno camponês e ainda continua um pouco virado para aquilo que é o mercado, para o mercado externo, não é? Então, é por isso que eu disse no início que sim, mas que tem estado a desaparecer entre aspas, né? Pelo menos no que se fala da agricultura ou da substituição da agricultura camponesa pelo agronegócio, mas temos também casos em que o agronegócio está lá muito presente, como no caso da soja, que já foi também, existem algumas empresas, mas também temos noutros campos, talvez, na cana-de-açúcar, algumas culturas de rendimento, mais viradas para as culturas de rendimento e não culturas alimentares. Perfeito. Mária, eu tenho, antes de fazer uma pergunta, eu tenho até um comentário a fazer sobre a sua resposta agora, que é curioso que a gente vai traçar um paralelo, o Fagner traçou um paralelo com o Brasil na pergunta dele, eu vou fazer também um paralelo com o Brasil, e essa coisa da produção para exportação é algo que o Brasil tem vivido muito de perto nos últimos anos, né? Uma política do agro muito voltado para a exportação e pouco voltado para as necessidades de um povo que também passa fome, como aí em Moçambique, né? Então é curioso como a gente nos últimos anos, por tudo que aconteceu no Brasil, a gente viveu um retrocesso muito grande nesse sentido, né? E aí, enfim, mais um paralelo aí
traçado. E aí eu quero fazer mais novamente jogando aqui para a gente fazer uma comparação com o Brasil na questão da tensão com os militantes da terra, né? O Brasil vive nesse momento um genocídio indígena, a gente pode dizer assim, e os povos indígenas são, antes de tudo, os principais militantes por terra, né, nesse país. E a gente vive há muito tempo assassinatos mesmo, desaparecimentos de militantes, sejam indígenas ou não, do campo, né? Desde Chico Mendes, na década de 80, né? Um líder reconhecido no mundo inteiro, assassinado por grandes fazendeiros, né? No auge de sua fama internacional, 33 anos atrás, de Dorothy Stang e tantas outras pessoas que a gente às vezes não consegue nem saber o nome, né? Queria trazer, né, queria que você trouxesse a realidade para Moçambique. Como é militar por terra, né? Como é lutar por terra em Moçambique, se essas tensões de violência no campo, elas são crescentes, se elas já estiveram em níveis piores. Como é que você vê essa questão da violência por quem quer um espaço de terra para, enfim, plantar e para comer e para o seu próprio sustento? Como é que é essa questão aí em Moçambique? Bem, eu acho que em Moçambique eu poderia chamar o cenário de relativamente mais pacífico. Pelo menos não tenho conhecimento de casos. Existe sim violência, não necessariamente ligadas à busca ou ao acesso à terra, né? Mas existe violência nos casos de reassentamento, mas a levar à morte, poderíamos por assim dizer, embora possa existir um caso isolado ou outro. Eu acho que aqui o que acontece é algo um pouco mais pacífico, porque, por exemplo, eu não sei no Brasil, mas aqui em Moçambique a terra pertence ao Estado, não é? Os camponeses, eles têm direito de uso da terra, nós temos a nossa lei de terras, ela dá o direito, reconhece o direito costumeiro, que seria alguém que está a residir naquela terra por mais de 20 anos, ele tem direito de uso e aproveitamento daquela terra, embora possa não ter a documentação que diga isso. Entretanto, se o governo acha que deve ser implementado ou implantado um empreendimento ali, o que acontece é que está previsto na lei que aqueles camponeses ou as pessoas que estiverem ali alocadas devem ser reassentadas num outro local, com as promessas de melhores condições de vida, acesso, por exemplo, a serviços básicos como hospitais, escolas, estradas. Então, ele é por conta da empresa que tem que fazer todo este processo de reassentamento com o apoio ou a vigilância, né, do governo. E por causa disso eu acho que não existe assim tanta violência, porque a população é efetivamente retirada, embora se já houve casos em que a população pode se ter recusado a sair e as empresas chegaram lá e se existia campos de cultivo, a empresa destruía os campos ou destruía as casas, então já aconteceu esses casos, mas regra geral eu acho que a população é reassentada noutros locais, mas depois o que acontece são os conflitos por detrás de tudo isso, porque as condições de reassentamento são sempre muito aquém daquilo que foi prometido, e nós temos tido vários casos sobre isso em vários tipos de projetos, seja de natureza de extração mineira, seja o agronegócio, seja projetos ligados agora aos projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Tem existido vários conflitos de terra muito focados nisso, mas a questão da violência em si, ela não está sempre muito presente, embora podemos ter alguns casos em que há destruição de bens materiais, que a polícia também pode efetivamente alocar alguma força para a retirada daquelas pessoas, tem-se verificado, mas eu acho que no Brasil, se calhar, esses casos são muito mais intensos e muito maiores. Inclusive, foi o que eu coloquei também, né, das violências simbólicas, né, Mara, que às vezes pode não ser institucional, mas às vezes o que a gente chama aqui de lavar as mãos, assim, o Estado deixa ali a cargo e acaba acontecendo essas violências consequentes, né? Eu queria até pegar um ganchinho aí da fala do Caio, que a gente fez uma entrevista recente aqui sobre o memorial do Jacarezinho, que foi destruído,
uma favela aqui do Rio de Janeiro, e a importância de, aqui como no Brasil isso é muito recorrente, né? A gente tem uma matança de lideranças indígenas, lideranças da terra, né, e dos territórios, e teve uma iniciativa que eu acho importante a gente destacar aqui, que é do MST, que recentemente lançou um espaço na Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, que fica ali em Guararema, no São Paulo, chamado Espaço Germinal, que ele funciona mesmo também como esse memorial, né, de grandes lutadores, lutadoras pelos direitos dos territórios, né, nas terras, os direitos da população rural. E eu acho que é uma iniciativa importante para a gente não deixar que o luto deixe de ser verbo também, né? E eu acho que a gente precisa destacar um pouco disso, porque realmente o Brasil tem, infelizmente, aí uma liderança nessa estatística terrível, nessa estatística triste de assassinato dessas lideranças, né, desses lutadores. E aí também falando um pouco desse paralelo que a gente já começou a traçar aqui, e eu acho que durante a nossa conversa os ouvintes do lado B vão perceber, né, que Brasil e Moçambique tem muito mesmo em comum quando se fala em territórios invadidos, também pelo extrativismo, que você já citou. A gente veio de uma semana em que foi aprovado um projeto de mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do país, e capital de um estado que recentemente enfrentou 2 crimes ambientais com centenas de vítimas que sequer tiveram seus corpos resgatados até hoje, sabe? Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre como se dá, né, em que contexto, e também as consequências da questão extrativista em Moçambique. Bem, realmente a questão do extrativismo em Moçambique é problemática. Temos em várias vertentes, né? Temos esta do extrativismo mineiro, pela Val, temos a questão também destes projetos que eu estava a falar de adaptação e mitigação às mudanças climáticas e outros tipos. E o que se tem verificado é que estes projetos têm sido palco de conflitualidade por causa do modo e da efetivação destes projetos, não é? Que geralmente estes projetos são implementados em áreas onde estão concentradas populações que têm seus campos de cultivo nessas zonas e depois essas populações devem ser reassentadas. Por exemplo, ligando um bocado da minha resposta a esta questão com a questão anterior, então a Val vai sair de Moçambique e existem várias críticas, várias preocupações da sociedade civil em relação a isto e têm sido escritos vários textos e artigos em relação a isto. Um dos textos que eu li tem a ver com, por exemplo, pessoas que foram reassentadas na altura e existem também populações que ainda não foram reassentadas. A Val já esteve cá, fez a exploração, está neste momento de saída de Moçambique e existem ainda comunidades inteiras que não foram sequer ainda reassentadas, que tiveram que estar ali a viver dentro daquela área de exploração da Val sem acesso a recursos como a água, os solos contaminados, poeira, etc. Mas também existe o grupo de pessoas que foram reassentados, mas que não tiveram acesso aos benefícios, aos direitos, aos seus próprios direitos, porque o reassentamento não é necessariamente um benefício, não é? É um direito daquela população, porque eles estão a ser relocalizados da área onde eles viviam, que tinham acesso a certos serviços, a certos recursos, para uma outra área. Então é dever repor, pelo menos, aquelas condições. E várias famílias não tiveram acesso a todas as condições que lhes foram prometidas, como, por exemplo, trabalho, foram dadas casas, mas as casas têm vários defeitos, algumas comunidades foram reassentadas em zonas muito longe do centro da cidade ou da vila urbana mais próxima, e por causa de todos esses aspectos, as comunidades resolveram fazer uma manifestação. Fizeram várias manifestações, algumas delas foram um bocado violentas, no sentido que a polícia teve que intervir, e até que a Val cedeu, disse que ok, nós vamos responder aos vossos pedidos, e marcaram uma reunião num determinado dia, marcaram uma reunião numa praça com a população e efetivamente a Val não foi. Quem estava lá era a força policial e começou a dispersar a população, a atirar para o ar e lançar gás lacrimogéneo, houve ali alguma violência, não é? E isso para dizer que existe esta indústria extrativista,
tem causado vários tipos de conflitos a esse nível, mas também, por exemplo, agora o que eu gostaria de falar um bocadinho daquilo que é o extrativismo verde, que está muito relacionado agora com estes projetos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Tem a tese de doutoramento de uma colega minha aqui do Observatório do Meio Rural que eu achei bastante interessante, que ela fala dessa questão do extrativismo verde, que são os programas que estão a ser implementados para, por exemplo, a captação e sequestro de carbono para venda no mercado de carbono. O que está a acontecer? Algumas comunidades, elas são retiradas de certas áreas, porque aquela área virou uma reserva ou uma área de conservação e são colocadas numa outra área, são reassentadas noutra área, e que por vezes essas áreas podem já estar a ser resididas por outras populações, então isso gera conflito entre comunidades por causa da disputa pelos mesmos recursos, mas, ou por outro lado, são colocadas também numa outra área que não oferece as mesmas condições. Temos solos mais pobres, são feitas promessas de emprego que depois não são concretizadas, a redução de acesso aos recursos florestais, a restrição do próprio direito daquela comunidade que não contribuiu para esta crise climática, por exemplo, de não poder emitir para seu próprio sustento. Então, é isso que nós chamamos também de extrativismo verde, que é retirar o poder ou o direito das comunidades de poder emitir e de poder ter acesso aos recursos naturais e aos recursos florestais para a sua própria subsistência. Então, tem havido, quer dizer, existem implicações em várias perspectivas, em várias componentes. Ainda aliado ao extrativismo verde, temos várias empresas de plantações florestais também que têm retirado as populações também das suas áreas onde estão localizadas para outras, mas o problema de todos esses projetos e de todos esses programas está relacionado com a violação de direitos dessas comunidades, com o não cumprimento das promessas que foram feitas às comunidades, que depois não permitem essas comunidades se desenvolverem, como, por exemplo, essas promessas de acesso ao emprego, que muitas das vezes o que acontece é que as empresas prometem emprego, depois elas dão um emprego sazonal ou de um mês e depois não voltam mais a chamar aquele camponês. Então, ele vê-se com uma redução da sua terra, uma redução na sua produção, e em contrapartida era suposto ele ter acesso a um emprego estável, e essa contrapartida não acontece. Então, todas essas conflitualidades advêm desta questão do extrativismo, né? Que pode ser o extrativismo verde, o extrativismo mineiro, o extrativismo agrário. Então, vem tudo culminar neste grande conceito do extrativismo. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvintes também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisacritica.com. Compre a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em vesteesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Mariana, você está dando um excelente panorama para a gente aqui do que ocorre, né, em Moçambique. E
Caio falou na pergunta dele anterior que existem algumas questões parecidas entre os países, mas também tem alguns pontos de diferenças que são bem gritantes, assim, a quem fica realmente atento no que você está falando. E uma delas, na resposta que você deu a ele, você fala sobre a questão da distribuição de terra. Você fala de como de que a terra, a propriedade rural, né, a terra, ela pertence ao Estado moçambicano, e essa realidade aqui no Brasil, ela é absolutamente diferente, assim. Para não dizer adjetivos mais fortes, a gente fala que ela é diferente, porque no Brasil a distribuição de terra é absolutamente obscena, se a gente pode tratar de uma maneira mais forte. A gente tem aqui um número ínfimo de pessoas que são proprietárias de mais de metade do território nacional de um país que é mais da metade do continente. Então, nisso a gente já vê a diferença brutal, né, de distribuição de terra. Aqui no Brasil, a nossa última Constituição de 1988, ela fala nessa questão, na necessidade de distribuição de terra, na questão da justiça na distribuição de terra, ela fala da função social da propriedade, tudo isso, mas mesmo ela já tendo aí, nós estamos em 2022, ela já caminhando para 34 anos de existência dessa Constituição, a gente nunca conseguiu colocar em prática aquilo que está na letra da lei, né? A questão da reforma agrária no Brasil, ela é tratada como se fosse algo de comunistas, algo de... nesse nível mesmo, como se fosse uma questão comunista apenas, né? A gente ainda... Esse debate, infelizmente, no Brasil é muito precário, porque, como eu falei na minha primeira pergunta, a gente tem grupos muito poderosos, grupos econômicos muito poderosos que interditam muitas vezes esse debate. Mídias, bancos e o próprio agronegócio, como já foi citado. E você fala na sua resposta ao Caio essa diferença brutal, ou seja, Moçambique, de fato, já houve uma reforma agrária em Moçambique. Para o nosso ouvinte desavisado, eu queria que você explicasse como se deu esse processo, como foi, quando foi, de que forma foi, porque aqui no Brasil, como disse, esse debate sobre a reforma agrária, sobre a distribuição de terra, ele é muito, 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 muito interditado, e isso acaba resultando, inclusive, na brutal violência campesina que nós temos aqui, assim. Todos os anos são dezenas, às vezes centenas não só de militantes pela reforma agrária assassinados, meros produtores rurais, pequenos produtores, são muitas vezes assassinados, são desalojados, enfim. E a gente fica sabendo no noticiário de um ou outro, mas a rotina de violência no campo, no Brasil, ela é brutal, ela é muito brutal e ela é muito absurda. E eu queria que você falasse sobre essa reforma agrária moçambicana, como se deu, quando se deu, de que forma se deu, para que o nosso ouvinte aqui no Brasil tenha ideia de como o Brasil ainda é atrasado nesse aspecto, nesse debate. Bem, esta questão, né, da terra, ela aconteceu logo na independência, a questão da nacionalização. Após a independência, o Estado nacionalizou. Tivemos um período que nós chamamos de período de nacionalização, que o Estado nacionalizou a terra, mas também as empresas estatais no setor da agricultura, não é? O Estado, basicamente, ele ficou responsável por todas as empresas viradas para a agricultura, eram empresas estatais, no sentido de impulsionar a agricultura, porque nós tivemos um período de guerra, pela luta pela independência, quando nós finalmente tivemos a independência, os colonos portugueses, eles basicamente foram-se embora ou foram expulsos do país, não é? Então, nesse sentido, várias empresas, várias terras ficaram abandonadas. Então, o que o Estado fez? Nacionalizou tudo e tentou impulsionar a agricultura por essa forma. Isso foi entre 1975, se não estou em erro, até 1980 e poucos, por aí, que houve esse período. Entretanto, depois, o que aconteceu foi que houve também uma distribuição não equitativa da terra pelos camponeses.
no sentido de que os camponeses que tiveram, primeiro eles tentaram agrupar os camponeses em aldeias comunais, tentaram evitar que os camponeses, quer dizer, alocar os camponeses numa certa área para a produção de uma certa cultura, e vou falar muito especificamente de um caso do Chocó, que é no sul de Moçambique, que é um caso que eu conheço bem, que fiz alguma pesquisa sobre isso. Então, o que aconteceu ali foi que as terras foram distribuídas. No entretanto, acho que em 1977, por aí, um pouco antes de 1980, houve uma grande cheia nessa zona, então os camponeses foram todos colocados em áreas, em zonas mais altas. E depois dessa cheia, esses camponeses foram proibidos de voltar às suas zonas de origem. Isso nessa tentativa do governo de tentar criar aldeias comunais e tentar organizar, fazer a socialização do campo, podemos por assim dizer. Entretanto, isso fez com que muitos agricultores não estivessem de acordo, começassem-se a dedicar às suas próprias pequenas machambas, e não machambas, nós chamamos machambas, são áreas agrícolas, áreas de cultivo, é como nós chamamos aqui em Moçambique. Então, eles começaram a dedicar-se às suas próprias machambas, não se dedicando muito já às cooperativas que foram criadas pelo governo, né, que eram as empresas estatais e as cooperativas, no caso da socialização do campo. Mas mesmo nesta reforma, o setor familiar ele foi sempre muito marginalizado, no sentido que eles foram dados as terras menos produtivas. Então, aquelas elites políticas que tinham melhores relações com o poder na altura, eles tiveram acesso às maiores extensões de terra e às mais produtivas. Então, isso depois veio não necessariamente a mudar, porque este basicamente foi o padrão que foi seguido e que continua a ser seguido desde a independência até hoje. Existe muita marginalização do pequeno agricultor no que se refere à distribuição de terras, e que é algo que já vem do período colonial. Se a gente for a fazer a ligação, isto não aconteceu após a independência, isto já vem, é algo que foi herdado, podemos assim dizer, ou foi uma continuidade do período colonial, que os colonos portugueses, quando chegaram aqui a Moçambique, eles também fizeram uma distribuição de terras em certo momento, que era apenas para os portugueses, mas depois começaram a integrar alguns brancos, chamavam de brancos assimilados ou negros assimilados, que eram aqueles que estavam mais familiarizados com a cultura portuguesa, que soubessem ler, que soubessem escrever, tinham que ser cristãos, ir à missa, coisas do género. E essa população, eles tinham acesso a uma pequena parcela de terra, não tanto quanto os colonos, mas tinham acesso a uma parcela de terra. E depois da independência foi adotado ou foi perpetuado essa forma de distribuição de terra, embora seja considerada... Quer dizer, há quem defende hoje a privatização da terra. Nós, por acaso, estamos hoje, inclusive, existe um debate que está a acontecer, que é sobre o ordenamento do território no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras. Então, existem várias perspectivas ou vários pontos de vista em que alguns defendem a completa privatização da terra, outros defendem a privatização de algumas áreas, e os outros defendem que não, devemos permanecer assim, a terra ser propriedade do Estado, no entanto, dar maior poder aos camponeses, ao campesinato, neste caso, né? Porque estamos a ver que a nossa política nacional, a reforma ou a revisão desta política nacional de terras também visa responder este conjunto de interesses económicos e de mercados, permite, ou quer de certa forma acomodar o investimento direto estrangeiro, a indústria extrativa, o agronegócio, quer integrar de forma mais acessível, facilitada este tipo de projetos. É o que a gente vê com a nova revisão, com a revisão que é proposta da Política Nacional de Terras. E estamos nesta luta de tentar travar este processo que já deveria ter terminado, mas a sociedade civil tem estado a fazer muita pressão no sentido de parar com o processo, ou pelo menos dar mais tempo para que a população seja ouvida, para que
seja feito um estudo aprofundado relativamente ao que deveria ser a nova política nacional de terras. Então, eu não sei se divaguei muito ou um pouco só. Aqui o tempo é seu, Mária. Se você quiser ir lá atrás, no tempo dos antigos fenícios, fica à vontade, o tempo é seu. Na verdade, assim, eu tenho uma perguntinha para fazer, mas vou fazer um favor aqui na brincadeira. Vou abrir o espaço aqui, o microfone. Já apresentei ele no começo, o Eduardo Torres, mas, né, apresentá-lo melhor, ele é professor de parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e ele ajuda a produzir aqui o Lado B especial Jura UERJ. Ano passado também esteve conosco. E ele tem uma pergunta para fazer. Eduardo, o microfone é seu, meu querido. Obrigado, querido. Ô, Mária, vou aproveitar aqui dessa liberdade que me deram e queria fazer um comentário e emendar numa pergunta. A gente sabe que a insegurança alimentar e desnutrição, principalmente infantil, caminham lado a lado com problemas de saúde que afetam principalmente crianças pobres, né? No Rio de Janeiro a gente vê esse desequilíbrio no ambiente urbano. No Brasil a gente vê essa disparidade em relação à atenção, principalmente em relação à atenção primária no ambiente urbano, e quando a gente compara com o ambiente rural, ainda é mais devastador o acesso à saúde pública e atenção primária. E geralmente são processos de vigilância epidemiológica ou tratamentos muito simples, né, que com pouco investimento ou com interesse público a gente conseguiria solucionar problemas de verminoses, malária e outras doenças parasitárias, dentre outras enfermidades que são de completo conhecimento como se combate, como se trata. Eu queria que você falasse muito rapidamente como que você enxerga esse processo da atenção primária no ambiente rural, tanto nas regiões, né, onde já tem uma população assentada ou nesses mecanismos de reassentamento rural. Bem, falando em geral, primeiro da situação no meio rural, eu posso dizer que é relativamente, não necessariamente caótica, mas talvez existem ali grandes déficits, né? No que se refere à educação primária, às escolas. Falo isso exatamente por causa das infraestruturas, o número de professores, o número de estudantes. Quer dizer, pode existir uma escola, mas não existem as condições próprias, não existem, por exemplo, carteiras. Eu não sei se no Brasil se chamam também carteira, que é onde o estudante senta, né, para sim. poder assistir à aula, e não tem um quadro. Então, por vezes, não, em grande parte da realidade moçambicana, as escolas são feitas com uma infraestrutura precária, sem acesso a esse tipo de materiais, sem material escolar, por vezes, e os próprios professores às vezes têm dificuldade, e olhando para os próprios professores, nós também sentimos uma dificuldade deles próprios da assimilação e de transferência do conhecimento para os estudantes. Foi feito uma vez um estudo pelo Banco Mundial que concluiu que, espero não estar a dizer, não tenho a proporção exata, mas se não estou em erro, entre 40% a 50% dos professores não conseguia fazer um cálculo matemático simples, né, de adição ou de multiplicação. Então isso mostra uma grande deficiência no nosso próprio setor de formação, dos próprios professores, aliado às condições deficientes de ensino. Então isso torna-se ainda muito mais grave. Isso olhando para Moçambique em geral, mas com particularidade para o meio rural. No que se refere aos reassentamentos, por exemplo, olhando para o caso da Vale, houve um estudo que eu li que foi publicado pelo OMR em parceria com uma ONG que trabalha muito em TED, e eles têm acompanhado muito de perto a atividade da Vale e têm reivindicado muito pelos direitos das comunidades, que é a justiça ambiental, e houve este relatório. Não foi necessariamente um relatório, mas um comunicado que foi publicado, em que se refere e outros estudos também do OMR em relação a isso, em que os reassentamentos, eles não estão, em termos de condições, não estão completos. Pode haver lá, por exemplo, a escola, porque o Estado deve fazer, a Vale constrói, por exemplo, a escola, mas o governo deve dar continuidade, né? Deve
providenciar professores, os materiais e tudo o resto, não é? Então, e as escolas não estão efetivamente a funcionar. Em certas comunidades reassentadas não foram implantadas ainda as escolas ainda não estão lá. Noutras, quando têm a infraestrutura, mas não têm os professores. É um cenário assim um pouco complicado. É complicado já analisando o contexto nacional e o contexto rural, mas quando se trata dos reassentamentos também é complicado pela falta seja de recursos humanos, mas também de recursos materiais para dar continuidade, porque efetivamente a empresa faz a construção, mas o Estado deve garantir que existem recursos suficientes para dar continuidade àquela atividade, não é? E às vezes isso não é garantido. Então, muitas das vezes, em vários estudos que eu já li, em estudos que eu já estive envolvida, também o que se tem notado é que o Estado ele se desresponsabiliza das suas funções enquanto Estado. E isso nós temos visto muito aqui em Moçambique quando temos novos investimentos. O Estado passa a sua responsabilização para a empresa. A empresa é que deve fornecer X, Y e Z. Por exemplo, agora, um exemplo completamente fora disto, mas também relacionado, ao mesmo tempo eu falei que está a haver agora a revisão da Política Nacional de Terras, mas está a haver ao mesmo tempo a revisão da Lei Florestal. E neste momento estão a haver consultas públicas. E quando se vai às consultas públicas, nós percebemos que não existe participação. Quer dizer, metade das pessoas são pessoas do governo e as comunidades que estão lá, normalmente elas foram avisadas ou informadas da consulta no dia anterior e nem sequer tinham conhecimento do que estavam lá a ir fazer. Elas foram, mas não sabiam do que se tratava. Dizem que elas têm que discutir um documento para aí entre umas 50 páginas, se não estou em erro, tem que discutir numa tarde ou num dia, fazer comentários, quer dizer, tens que assimilar o documento, fazer comentários em um dia. As comunidades, ou mesmo as universidades, todos os atores precisam de um bocado mais de tempo. E foi levantada essa questão na última consulta pública, que as comunidades não têm noção do que o que é que vêm fazer aqui na consulta, elas vão ser diretamente afetadas por esta lei e não são partilhadas os documentos, não é partilhada a informação, e a resposta que foi dada por parte do governo mas a sociedade civil sabia que isto estava a decorrer, por que não informou as comunidades? Por que não disseminou o documento? Não é responsabilidade da sociedade civil, para além de que a sociedade civil teve que procurar saber, pelo menos eu, e conheço mais alguns membros de outras organizações da sociedade civil, nós é que tivemos que procurar saber, a informação não estava disponível, tivemos que perguntar onde é que vai ser, quando é que vai ser, a que horas é que vai ser, qual é o programa, e em nenhum momento o governo aproximou-se da sociedade civil e pediu apoio na disseminação. Então existe muito esta postura de desresponsabilização do próprio Estado naquilo que são os seus deveres, seja de providenciar os recursos humanos, materiais, informação em relação a determinados aspectos. Então isso levanta uma questão de qual é efetivamente o objetivo do Estado, qual é o papel do Estado neste processo todo. Quando se trata do investimento, eles passam esse papel para as empresas. Quando se trata de um processo de auscultação pública, passam esse papel para a sociedade civil, mas efetivamente é papel do Estado. Então, temos aqui este aspecto comum em questões completamente diferentes, que é a desresponsabilização do Estado naquilo que são os seus deveres. Mária, eu queria que você falasse um pouco sobre as questões das cooperações que ocorreram durante alguns anos entre governos brasileiros, principalmente os governos de Lula e Dilma, com países, as famosas cooperações Sul-Sul, né, que aconteceram bastante com países, pelo menos alguns dos países da África. Queria que você falasse como é que isso se deu, né, nesse período aí do início do século, começa mais ou menos em 2003, né, no primeiro mandato de Lula, até chegando ali, enfim, no começo da década de 10, o Brasil, enfim, olhava pelo menos para uma parte dos países da África, principalmente os de língua portuguesa, né, de uma forma diferente do que olha hoje, de que olhou historicamente, né? Diferente da forma como sempre foi olhado. Pois é, diferente havia ali uma tentativa de uma cooperação, eu não gosto de usar essa palavra, mas enfim, de desenvolvimento mesmo, né? Eu queria que você falasse
se houve algum legado, se isso de fato contribuiu de alguma forma para a questão de terra em Moçambique e como é que isso está hoje, né? Como é que você, como pesquisadora, tem visto o papel do Brasil, se há algum papel, né, na verdade, do Brasil atual nesse tipo de cooperação, nesse tipo de diálogo. Vou até melhorar, porque eu acho que a palavra talvez seja melhor, diálogo, com Moçambique especificamente. Como é que você tem visto aí o papel? E aí eu falo da questão do governo, né? Porque a gente vai ter também aí uma série de empresas privadas, e você citou uma das principais, que é a Vale, né? Eu falo em questões do Estado mesmo, né? No Brasil, enquanto governo, como é que se deu isso nos anos do PT, principalmente, e como é que isso está agora? Qual o panorama que você analisa isso? Esta área, não, por acaso não estou assim muito familiarizada com ela, mas vou dar a minha perspectiva muito generalista, né? Eu sei que tem havido uma grande cooperação, sim, entre Brasil e Moçambique em vários âmbitos, tanto a nível da educação, existe um intercâmbio muito grande das universidades, a Universidade Eduardo Mondlane, eu penso que sim, e algumas universidades brasileiras, tem havido esse intercâmbio de professores, de estudantes também. Em termos a nível do governo, sim, temos visto efetivamente vários projetos brasileiros. Tem a questão da Vale, teve a questão do ProSavana também, que tentou ser implementado em Moçambique, e aí já houve uma grande cooperação, também não é uma palavra que eu gosto de usar muito, mas houve também uma grande cooperação entre organizações da sociedade civil moçambicanas e brasileiras, no sentido de parar esse projeto que era o ProSavana. E eu acho que esse foi um dos maiores movimentos em Moçambique que existiu, e com apoio internacional da sociedade civil, tanto brasileira, mas também japonesa, em certa medida, para travar um processo que já tinha sido vivido no Brasil e que estava a ser vivido talvez em outros países também, e houve assim essa junção ou essa convergência da sociedade civil no sentido de travar este processo, que culminou num sucesso, né? Porque efetivamente o ProSavana não avançou e tivemos esta confirmação há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que o ProSavana não ia efetivamente avançar. Então foi uma história de sucesso entre a cooperação, vamos por assim dizer, entre as organizações da sociedade civil brasileira e moçambicana. E isso mostra-nos e dá-nos espaço para que possa haver maiores sinergias, pelo menos entre organizações da sociedade civil, no sentido de travar certos processos, no sentido de tentar impor ou defender os direitos dos camponeses, não é? Porque é aquilo que estamos a dizer desde o início, Moçambique e o Brasil têm realidades muito parecidas, e certos eventos que estão a acontecer no Brasil neste momento podem vir a acontecer ou estão a acontecer também em Moçambique. Então é nesse sentido que eu acho que esta cooperação entre a sociedade civil, no sentido de parar este tipo de projetos, este tipo de processos, é muito bem-vindo, porque também sabemos que temos aquela sociedade civil que está a favor Sim. de alguns desses tipos de projetos. Mas talvez não ia avançar muito mais nessa área, porque não tenho assim um conhecimento muito aprofundado em relação a isso. Fagner. Vamos lá. Marian, não sei, talvez se você consegue ter a dimensão das informações que você está trazendo para a gente aqui. Aqui no Brasil, nosso nível de informação dos nossos países, inclusive dos nossos países vizinhos aqui, né, na América do Sul, na Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, todos eles, e também os países da África, o nosso nível de informação é muito precário na mídia convencional, né? Na mídia hegemônica. Todo debate, toda pauta é muito eurocentrada ou
muito voltada para aquilo que acontece nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem o nível de informação que nós estamos conseguindo ter com você aqui, trazer esse nível de informação para o nosso público, é algo que deixa a gente feliz e, de certa forma, realizado, até como jornalistas, porque é uma dívida histórica que o Brasil tem com os seus vizinhos e também com os países africanos. O Brasil, tradicionalmente, vive muito de costas para os seus vizinhos sul-americanos e para os seus irmãos africanos. E aí, nesse sentido, eu queria que você, na verdade, fizesse até um serviço mesmo para o nosso ouvinte, que certamente vai estar ouvindo essa entrevista e está impactado até com o número com as informações que você vem trazendo sobre um assunto que aqui no Brasil é tão atacado, né, que é a questão agrária, que é a questão da terra. E eu queria que você fizesse um serviço para a gente, assim, dissesse para o nosso ouvinte como que a gente aqui do Brasil consegue obter mais informações a respeito desse assunto que você pesquisa em Moçambique, sem ficar refém da nossa mídia hegemônica, que simplesmente negligencia tudo o que acontece na África e o que acontece nos nossos irmãos latino-americanos, onde pode buscar informações de Moçambique, direto da fonte de Moçambique, para poder se manter informado sobre o que acontece num país que tem tantas semelhanças com o nosso, semelhanças para além da própria língua, mas que acaba sendo muito negligenciado pela nossa elite midiática brasileira. Que você indica para o nosso ouvinte, para que ele se informe melhor sobre o que acontece num país tão parecido, com tantas coisas parecidas, mas também com muitas diferenças, parecências para além da língua, como eu mesmo disse agora há pouco. Bem, se calhar antes dizer que o cenário em Moçambique é completamente ao contrário no Brasil, porque nós aqui temos bastante informação sobre o Brasil e somos bastante influenciados sobre o Brasil, né, pelo Brasil, no sentido desde as telenovelas até ao telejornal, tudo, os programas que passam, existe uma influência muito grande do Brasil aqui em Moçambique. E acredito que é o sonho de muitas pessoas sempre de conhecer o Brasil. Então, por causa desta grande influência brasileira que nós temos. Em relação à informação, bem, eu acho que começar por ouvir este podcast já é um passo. Obrigado. Eu acho que são iniciativas muito boas, porque é realmente isso, nós temos muito em comum e podemos nos ajudar mutuamente, porque existem processos que tanto um como o outro já passou e que nós temos experiência em relação a isso, que não será preciso isso acontecer num outro sítio para se poder saber que não, isto não é bom. Então, esta troca de experiências é muito bom de poder fazer esta comparação do que acontece no Brasil, do que acontece em Moçambique, porque se nós formos a ver, grande parte, por exemplo, se formos a focar em projetos, as consequências nós já sabemos quais são os impactos desses projetos. Já vimos no Brasil, já vimos em Moçambique, já vimos em vários outros países e são exatamente os mesmos, com certos níveis de intensidade. Então, esta troca de informação é importante. Por isso parabenizo esta iniciativa, que venham mais como esta, mas para além disso eu acho que nós hoje em dia temos uma facilidade que é a internet, não é? Temos a internet, temos agora depois do Covid, temos os podcasts que ganharam muita visibilidade, temos os webinars, as conferências online, que hoje em dia eu não preciso estar no Brasil para participar de uma conferência no Brasil. E a pessoa não precisa estar em Moçambique para participar de uma conferência em Moçambique. Então, eu acho que esses são mecanismos que nós temos que aproveitar. Acho que é uma das coisas boas que o Covid nos trouxe. E, para além disso, fazendo também um pouco já publicidade do Observatório do Meio Rural, no nosso website nós temos bastante informação, vários estudos, inclusive feitos por brasileiros, alguns, que escrevem sobre Moçambique ou fazem essa comparação entre Moçambique e Brasil. Temos, o Observatório recebe estudantes brasileiros que queiram fazer a pesquisa sobre Moçambique e nós publicamos esses estudos. O Observatório ele é uma instituição, se calhar é melhor explicar, né, porque aí enquadra melhor na questão que foi feita. Nós somos uma instituição de pesquisa sobre o desenvolvimento rural, o desenvolvimento agrário, economia agrária, meio rural.
no seu todo, né? E pretendemos influenciar políticas. E nesse âmbito nós temos estudos em todas as perspectivas que seria o desenvolvimento rural, desde o extrativismo, desde o agronegócio, a terra, pobreza, segurança alimentar, mudanças climáticas, conflitualidades, género. Inclusive temos 5 linhas de pesquisa que focam especificamente nestes assuntos. Então, nós temos vários estudos publicados sobre esta temática do meio rural e do desenvolvimento agrário. Para além disso, temos uma biblioteca digital que tem muita informação, não são apenas estudos nossos, são estudos de todo o mundo, de várias temáticas que nós achamos que sejam relevantes e que estejam, de certa forma, relacionadas com aquilo que é o nosso âmbito de estudo. Então, eu diria que o Observatório do Meio Rural seria uma fonte de informação. Nós fazemos são trabalhos que são baseados com pesquisa de campo, então são evidências do campo que nós trazemos e nós tentamos reportar isso. O que mais? Fazemos debates também, então, tendo acesso, tanto no nosso website tem toda essa informação, mas também através do WhatsApp, que é só colocar lá o número e recebem a informação, todas as nossas publicações, ou por e-mail, mas também temos várias outras organizações da sociedade civil também que, acedendo a esses websites, é possível ter muita informação sobre Moçambique, Facebooks, Instagrams. Hoje em dia temos bastante plataformas que nos permitem ter acesso, mas em relação ao meio rural e ao desenvolvimento rural e agrário, eu acho que nós somos uma das pioneiras que foca especificamente neste assunto e por causa disso temos várias publicações nesse âmbito e seria muito bom nós termos pessoas do Brasil a ter interesse pelas nossas pesquisas, se quiserem também partilhar as pesquisas conosco, é sempre muito bem-vindo. Legal, Mária. Até sobre isso também a gente aqui tem uma ideia de ser muito mais um bate-papo mesmo, então a gente nem sempre começa pelo começo. Então eu quero te perguntar diretamente sobre a sua pesquisa, né? Você concluiu o doutorado e também você pode falar também que foi o seu contato com essa área, com o seu tema, né, de pesquisa e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, sobre você. Bem, eu sim, terminei agora o doutoramento. Talvez começar por dizer que eu apaixonei-me pela pesquisa. Não era o meu sonho, mas apaixonei-me por ela. Foi uma coincidência do destino, posso por assim dizer, e apaixonei-me pela pesquisa. E comecei por pesquisar temas relacionados com a economia. Eu me formei em economia, fiz a licenciatura e o mestrado em economia, e comecei por pesquisar assuntos relacionados com a economia, até que o Observatório do Meio Rural foi lançado no mercado, não é bem lançado, se diz, iniciou a atividade. E eu vim trabalhar para aqui, para o Observatório, desde o início da sua fundação, não é? E foi aí que comecei a pesquisar sobre assuntos relacionados à agricultura, meio rural, economia agrária, desenvolvimento rural. E a minha pesquisa de doutoramento foi mais virada para a questão das alterações climáticas, sistemas de produção e segurança alimentar. Que a ideia era perceber qual é que seria o impacto das mudanças climáticas na mudança dos sistemas de produção em Moçambique, não é? Na escolha dos sistemas de produção em Moçambique e como é que isso ia afetar a segurança alimentar. Então eu fiz a minha pesquisa nessa área e agora estou muito ligada a esta área de pesquisa sobre segurança alimentar, mudanças climáticas, soberania alimentar, desenvolvimento rural. Tenho feito estudos em conjunto com a minha colega sobre a questão do impacto das políticas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas no meio rural e impactos na segurança alimentar. Então, essa tem sido mais ou menos o meu foco, embora tivesse começado a pesquisar basicamente economia e não deixei, né? Tudo está relacionado. Os nossos estudos são muito socioeconómicos, sempre virados para este impacto ou para esta análise socioeconómica. Então, diria que mais ou menos, muito resumido, acho que seria isso. É curioso que a gente tem um amigo nosso, que ele foi convidado aqui do lado B algumas vezes, o Eduardo Sá, que ele também foi o mesmo caminho, né? Ele é economia, né? E foi para alterações climáticas.
tem um livro chamado Capital na Estufa, né? Então mandar um abraço ao ouvinte nosso, mandar um abraço para ele. Marian, foi ótimo, foi uma satisfação imensa realmente bater esse papo. A gente aqui, como eu falei lá na abertura, a gente fica muito feliz de conseguir fazer essa integração, né? Como você falou, a gente sabe que alguns dos países lusófonos olham para o Brasil de uma forma de referência, né? E a gente gostaria que o Brasil olhasse também, né, para os países lusófonos com mais atenção, né? Isso é possível fazer essa troca, esse diálogo, aumentar esse diálogo. A gente tem muita coisa em comum, muita coisa para aprender, muita coisa também para passar, obviamente. Então, o Lado B tenta fazer esse papel que a gente gostaria que fosse o papel da mídia hegemônica, né? A gente aqui faz um papel de mídia contra-hegemônica, a gente quer falar com pessoas e de temas que, infelizmente, não estão no grande público, né? Esse é um tema que certamente poderia ser tema de qualquer grande programa da Rede Globo e tudo mais. Infelizmente, a gente sabe que não é, os interesses são outros, então, pra gente, foi muito legal bater esse papo. Como fazer isso se ela é a principal aliada do agronegócio? Pois é. E dos Estados Unidos também, né? Então, enfim, a gente aqui tem esse discurso anti-imperialista muito, muito, muito firme para isso mesmo. A gente gosta de falar sobre outros países que são muito mais parecidos com a gente do que, enfim, os países aí do Império Ocidental. Então, agradeço sua presença virtual, sua participação. Deixa seu recado. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Foi muito bom ter passado este tempo convosco, aprendi bastante mais sobre o Brasil também, e como eu disse, eu acho que esta interação é sempre muito positiva, porque saímos todos a ganhar dos dois lados, não é tanto o Brasil como Moçambique. E é de louvar esta iniciativa e espero que continuem a promover este tipo de debate com moçambicanos em vários temas, em várias áreas. Se precisarem do apoio também, eu já tinha dito ao Eduardo, se precisarem de apoio para identificar pessoas de acordo com os temas, eu posso também vos apoiar nisso sem problema nenhum deste lado de Moçambique. Se eu tiver os contactos, eu ajudo-te com certeza, porque acho que é importante a gente discutir um pouco sobre isto. Com certeza. O Eduardo é o nosso embaixador em Moçambique, é o nosso homem das relações internacionais, nosso diplomata. Edu, obrigado, né? Enfim, você ajuda a gente a fazer essa produção do programa, você ajuda com os temas, ajuda com os convidados. Pra gente é uma honra participar da Jura, pra gente é uma honra estar alinhado com a universidade do tamanho da UERJ. Enfim, pra gente realmente é muito importante, você sabe. E obrigado pela sua presença, né? Vai tomar gosto do microfone, vai ser um panelista brevemente. Eu agradeço demais, queria ratificar aí o agradecimento à doutora Marian e estender esse agradecimento também ao doutor Chicumbi, que foi quem fez essa ponte, Marian. Tivemos a Jura 2021 com uma entrevista também que nos trouxe muita informação preciosa e esse dia de hoje convosco, assim, foi realmente uma contribuição ímpar, e agradecer novamente ao Lado B, que topou aí novamente essa parceria da Jura 2022 agora, com esse podcast maravilhoso. Enfim, saudar muito aí o povo moçambicano, saudar a todos os ouvintes e agradecer mais uma vez a abertura que o Lado B tá dando pra Jura. É isso, a gente tá sempre junto, pra gente realmente, é um diálogo que a gente acha necessário, mais do que um prazer e uma satisfação pessoal e profissional nossa enquanto comunicadores, mas a gente julga necessário, né? Fagner, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que o nosso ouvinte vai ouvir. Eu quero agradecer a Marian também pela contribuição aqui, pelas informações valiosas que nos trouxe aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil tem, para além da questão da atenção, o Brasil tem uma dívida, né, histórica com os povos africanos, e a gente precisa, mais do que atenção, a gente precisa de fato se irmanar, né? A gente precisa saber o que ocorre em Moçambique, em Angola, enfim, todos esses países ao qual o Brasil tem uma dívida histórica. E eu fico particularmente feliz de fazer um programa como esse, né, onde a gente literalmente trata de um assunto que é absolutamente negligenciado, assim. Se o Lado B não trouxer esse tipo de informação, dificilmente o ouvinte vai tomar conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, as informações que a Marian trouxe dos abusos que ocorrem da maior mineradora brasileira, por exemplo, né, em território moçambicano.
E aí eu fico, de fato, muito feliz, realizado como jornalista, realizado trazer isso para o nosso público. Então é agradecer a presença da Mária, agradecer o Eduardo pela ponte que faz com a gente na UERJ, na Jura. Eu espero que essa seja só a primeira entrevista. A gente está na expectativa. Eu espero que a gente faça outras entrevistas ainda ao longo desse ano, fazendo essa ponte entre o Brasil e outros países, trazendo informação de qualidade para o ouvinte. Agradecer você, Luara, também, e a galera aqui do estúdio, Giovana, e também nosso irmão Rodrigo. E mandar um abraço, só para finalizar, para o André Pinheiro, que é o tricolor que me encontrou sábado à noite lá em Volta Redonda e veio falar, é ouvinte nosso, se não me engano mora em São Paulo, e me encontrou lá e veio falar comigo no estádio com muito carinho lá em Volta Redonda. Eu cometi a loucura de sair do Rio para ir para Volta Redonda no sábado à noite ver um jogo de futebol, e acabou que foi bom, pelo menos eu voltei com a vitória, né? Pior seria se tivesse perdido. Então um abraço pro André Pinheiro, e a gente tá aí. Semana que vem a gente volta com outro entrevistado. Também vai ser um tema bem interessante. Esse negócio de ser abordado, rapaz, eu fui abordado no Bar do Omar no sábado. No Bar do Omar é mole. É nosso, é nosso. Bar do Omar é mole. Mas eu fui abordado no Bar do Omar, e logo quando eu entrei, assim, era um ouvinte e uma mulher ouvinte, assim, né? Não sei se era um casal exatamente. E ele falou, pô, caramba, Caio, do lado B e tal. E eu fiquei meio assustado, porque eles me pegaram, assim, do nada. Pô, presença especial no aniversário do fulano, da fulana. E eu lembro de ter perguntado o nome deles, mas eu não lembro se eles não falaram, eu não ouvi, então eu nem anotei o nome deles. Mas ao grupo e a mesa que me abordou lá no Bar do Omar, um abraço pra vocês. E Laura Ramos, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão muito famosos, gente. Eu ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar nesse nível aí de fama. Vem pro Rio. Não, mas aqui no Espírito Santo também tem audiência do lado B. Claro que tem. Fala comigo. O pessoal tá em Minas e tal. A gente tá até agora, vamos alcançar novos países, né? Estamos ultrapassando fronteiras aí com Moçambique e tudo mais. E aí quero agradecer demais a Mária pela conversa, realmente. E até já destacar também, né? E agradecer também, aproveitar para agradecer o Eduardo, destacar aí esse tema do Jura esse ano, que traz também o projeto de nação. Então, a gente está falando aí de 2 projetos de nação que têm suas similaridades, mas que é justamente nas divergências também que a gente aprende muito um com o outro. E esse ano, que é ano de eleição, né, aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa destacar este debate sobre soberania alimentar, que tem tudo a ver com soberania nacional, que é algo que tentam, né, o imperialismo tenta dizer que está ultrapassado esse conceito de soberania nacional para poder tomar as nossas riquezas naturais, né, os nossos territórios, para tomar conta da vida da nossa gente, coisas que vão impactar diretamente na nossa vida e tal. E aí, são nessas conversas que a gente acaba ligando os pontos, né, pessoal? E eu acho isso de uma riqueza extraordinária. Não vou dizer que é um privilégio do lado B estar fazendo essa ponte, porque, na verdade, é trabalho sério, é trabalho que todo mundo devia estar fazendo quando se trata de comunicação, mas a gente sabe que é um trabalho árduo, é contra-hegemônico mesmo, mas nós estamos aqui firme, encontrando vocês, Eduardo, Mária, e aí meus colegas aqui, Fagner e Caio, acaba que a caminhada fica um pouco mais leve. Então, obrigada a todo mundo que constrói isso. Eu estou muito emocionada já hoje, eu sou uma pessoa emocionadíssima. Então, tem uma quinta-feira na nossa terça, já me faz ficar ainda mais. Tá no começo da semana, a gente está com aquele gás todo. Valeu, pessoal. Então vai chorar todo episódio lá do B agora, Laura? Não, né? Por favor. Não, mas aqui, eu quero agradecer ao pessoal que está me mandando muito, muito carinho, assim. Eu fiquei realmente muito emocionada no nosso último episódio. E tenho recebido muito carinho aí da nossa audiência, que é queridíssima, é uma grande comunidade que a gente está sempre aumentando e ampliando, para além das fronteiras. E se tiver que se emocionar em todo episódio também, não tem problema não. Bem, para fechar aqui o nosso programa, vou lembrar o Marcelo Batista, foi o único ganhador do sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B, que ainda não retornou o contato. Então, olha o e-mail de cadastro aí, fala com a gente nas redes sociais para fornecer os dados para a camisa crítica enviar os brindes. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais Lado B do Rio, mais Lado B sobre terra e território de um ponto de vista diferente. Até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.